Tiago, nós iremos ler o capítulo 1, nós iremos continuar do versículo 21 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Então, o texto que nós iremos ver nessa manhã, Tiago capítulo 1, versículo 21 a 27, finaliza o primeiro capítulo que nós vimos, que trata sobre provações, trata sobre tentações e mostra como o cristão deve lidar com essas situações diárias. Mas eu gostaria de recapitular, porque é muito importante, o que nós vimos semana passada, porque vai fazer ligação com o texto que nós iremos ver. Semana passada nós estudamos do versículo 16 ao versículo 20 e nós vimos 3 verdades fundamentais. A primeira verdade fundamental é que nós não nos enganarmos quanto à origem do pecado, que o pecado ele não vem de fora, mas ele começa no nosso coração, que o nosso coração ele é mau, o nosso coração que deseja, o nosso coração que faz com que nós tenhamos atitudes contrárias a Deus. Porque o nosso coração, obviamente, foi manchado pelo pecado. Pela queda de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e nós nascemos já com esse grande problema. Uma criança não precisa ser ensinada a mentir. Nós vemos que a criança ela já começa a manipular logo nos primeiros choros. Quando ela quer uma coisa, até não ser dada, ela não para de chorar. E muitas vezes não é algo tão necessário assim. E se essa criança tivesse força, ela seria capaz de arrancar a força, a mamadeira ou qualquer outra coisa que ela quisesse. Segundo, verdade bem importante, nós reconhecemos que a nova vida vem pela palavra. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho, as boas novas de salvação, que é baseada na obra perfeita de Cristo, na cruz. É por meio dela que nós somos reconciliados. E é por meio de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que nós temos o conhecimento da verdade. E depois de nós sermos alcançados, aqui começa a falar da nova natureza. E ela tem algumas marcas: prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Nós vimos que a nossa ira não é a ira de Deus, porque a nossa ira é manchada pelo pecado. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ouvir, nós temos que ser tardios, refletir no que nós vamos falar e também tardios para irar-se. Mas nós vemos que agora Tiago ele vai avançar no capítulo 1, chegando para o final, versículo 21, ele vai usar o portanto. E por isso
vai mostrar agora como aqueles que foram regenerados pela palavra, como eles devem se relacionar com a palavra diariamente. É isso que esse texto, do versículo 21 ao 27, vai responder. Como eu, como cristão, que conheço a palavra de Deus, que já me arrependi e criei em Jesus Cristo, como eu devo lidar com a palavra de Deus? Como ela deve orientar o meu dia a dia? E nós vamos ver que a resposta, resumindo, é que a palavra que nos gerou vida, ela vai governar também a nossa vida. Que nós vamos passar a ser governados por aquilo que a palavra de Deus diz. Mas eu gostaria de deixar uma frase, uma proposição aqui central. Se você não lembrar do restante do sermão, não tem problema. Mas você, captando bem o que essa frase diz, ela resume tudo que nós iremos ver essa manhã. A verdadeira religião, ela se manifesta quando a palavra, recebida com humildade, é praticada com obediência, produzindo domínio da língua, misericórdia concreta e santidade perseverante. Resumindo, o que nós vamos ver nessa manhã é isso. O que a palavra de Deus impacta na vida do cristão? O que ela causa? Os frutos que ela traz na caminhada cristã diária. E nós vamos ver agora a partir do versículo 21. Ele usa o termo por isso, ou portanto, que também traz a ideia no original. Aqui é uma conjunção que conecta diariamente ao versículo 16 ao 20. Portanto, tudo aquilo que nós vimos, agora ele vai complementar, agora ele vai aprofundar. Que quem foi gerado pela palavra não pode continuar confortável com o pecado. O cristão agora ele é chamado a uma novidade de vida. Como ele recebe um novo coração, uma nova mente, novos princípios, novos valores. Agora, a maneira de ele se portar nesse mundo é uma maneira totalmente diferente. Agora nós não devemos viver como no passado. Agora nós temos uma direção. Agora nós temos princípios, valores, leis que nós devemos seguir. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E qual que são essas transgressões? O que nós fazemos que é pecado, que desagrada a Deus? São coisas que nós fazemos no nosso lar. Muitas vezes a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, com a nossa esposa, filhos, falamos de forma brusca, dura, usamos palavras que não deveríamos. No casamento ele é um grande desafio, porque nós somos dois pecadores lidando um com o outro, culturas diferentes, criações diferentes, desafios diferentes. E depois vem filhos, que traz os seus desafios também. E como nós lidamos com isso? Outra coisa, amargura guardada. Muitos de nós guardamos a amargura de pessoas que nos fizeram mal, que nos prejudicaram, que agiram de forma que não deveria, nos agredindo, nos ofendendo, e em vez de nós perdoarmos, nós guardamos rancor, raiva, ira. Pecados também secretos. No celular nós vemos tantas pessoas com vício, ou até mesmo acessando imoralidade, pornografia e tantas coisas que acabam destruindo,
o seu conviver. A palavra, então, não cria raízes num coração que não é quebrantado. É por isso que nós só somos alcançados a partir do momento que nós humilhamos, que nós confessamos a Deus que nós somos pecadores, que nós falhamos, que as nossas boas obras não podem nos salvar. E é por isso que nós confiamos em Cristo, porque Ele sim foi obediente até a morte de cruz, e não só morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para que nós pudéssemos ter esperança. Então, um verdadeiro coração que foi alcançado pela palavra, ele já começa de forma humilde, porque ele entende que não foi salvo por seus méritos, mas foi salvo por aquilo que Deus fez, porque foi Deus que proveu a salvação. Então esse é o ponto de partida que Tiago começa a falar aqui no texto. Mas ele continua, ele diz: por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão. Recebei com mansidão. E aqui mansidão, como nós vimos que humildade é oposta ao orgulho, a mansidão também é oposta à defesa orgulhosa. Salmo 25:9 diz: guiará os mansos no juízo. Nós lemos também em Gálatas 5:22 e 23, quando fala do fruto do Espírito, mansidão é falado. Então, mansidão é uma marca do verdadeiro cristão. E ela é muito importante também na nossa caminhada cristã. Conforme eu estudo a palavra de Deus, e eu sou confrontado pela palavra de Deus, como eu ajo quando ela me confronta? Quando eu vejo coisas que eu estou fazendo errado, e a palavra de Deus mostra que eu tenho que mudar meu proceder. Eu me justifico, dou desculpas, ou eu me arrependo daquilo de errado que eu faço? Como eu ajo diante da verdade exposta pela palavra de Deus? Eu costumo vir com uma lista de desculpas, mas eu sou assim, eu fui criado assim, eu fui ensinado assim. Mas você agora é uma nova pessoa, você tem novos princípios, novos valores, você tem um norte, você tem um novo Senhor. Antes você era escravo do mundo, dos valores do mundo, de tudo aquilo que o mundo oferecia, mas agora eu pertenço a Cristo, então eu devo me submeter a Ele. John Owen diz que Deus fala claramente, mas só os humildes o ouvem verdadeiramente. Então a humildade, ela é crucial na vida cristã. A humildade, ela é essencial. Eu preciso reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém, que eu não sou autossuficiente, que eu preciso de Deus, que eu preciso sim das pessoas, que eu preciso viver numa comunidade, que eu preciso me relacionar com as pessoas na igreja, que eu não posso andar sozinho, que eu dependo sim de Deus em primeiro lugar. Porque ele continua, que essa palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então nós vemos aqui que não é apenas uma palavra externa, mas que ela é implantada no nosso coração. Como nós vimos e já estudamos acerca do novo nascimento, a obra que Deus opera em nós, diz que a palavra também é enxertada em nós, que nós agora temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e que Ele vai nos confrontar quando nós pecamos, Ele vai nos consolar quando nós enfrentamos adversidades, quando enfrentamos dificuldades, Ele vai nos fortalecer,
Ele vai nos santificar. Então nós vemos que nós não estamos sozinhos. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele habita na vida do cristão e ele começa a agir e mudar o nosso viver. Hebreus 4:12 diz que essa palavra ela é viva e eficaz. Então, aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o fim. Como nós vimos então, Tiago ele não ensina a salvação por obras, mas ele ensina que a palavra jamais permanecerá infrutífera. Infelizmente, muitas pessoas têm uma visão equivocada de Tiago, achando que ele contradiz o que Paulo ensina, como se Tiago ensinasse aqui salvação por obras. Mas não é isso que ele ensina. Ele ensina a mesma coisa, salvação mediante a fé. Então nós vemos que é fundamental nós compreendermos que se eu criar, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Deus vai trabalhar em mim. Aquele evangelho que brotou no meu coração, ele vai frutificar. Ele vai dar bons frutos. E nós vimos qual que é o fruto do Espírito. Não é falar em línguas, não é profetizar, não é sonhos, mas é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então nós temos que cuidar que essas marcas mostram de fato que eu fui alcançado pelo Evangelho, e não atos religiosos, não coisas que muitas vezes as pessoas colocam como evidências. Mas aqui nós vamos trazer que Tiago vai ilustrar agora de fato o que é a verdadeira religião e o que é a falsa. Ele diz no versículo 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então nós vamos ver aqui a diferença entre a religião viva e a religião vã. Porque hoje todas as pessoas dizem que seguem uma religião. Muitas pessoas vão à igreja, dão dízimo, fazem ofertas, são batizados, fazem isso, fazem aquilo outro. Mas nós vamos ver de fato o que mostra que nós pertencemos a Cristo. Ele começa: sede cumpridores da palavra. Eu quero que todos abram em Lucas, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, logo no início do Novo Testamento. Lucas capítulo 6, versículo 46. Ele diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Mais uma vez: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aqui nós podemos trazer várias ilustrações hoje no nosso dia, de pessoas que fazem isso. São pessoas que ouvem sermões sem mudança.
Hoje todo mundo gosta de escutar muitos sermões na internet, gostam de escutar pregadores, mas aquilo não traz mudança de vida nenhuma, só conhecimento intelectual. Então essas pessoas se enchem, estudam doutrinas, e aí entra o segundo problema: conhecer doutrina sem oração. Tem muitas pessoas que só se dedicam a estudar, conhecer teologia. Não que isso não seja importante, mas não tem vida de oração, não se relaciona com Deus, não ora pelos irmãos, não ora pela salvação de pessoas, não ora para ser capacitado e usado por Deus, quer apenas encher a cabeça de conhecimento, de informações, e não é nem mesmo sábio. Frequentar culto sem arrependimento. Há quantas pessoas hoje que vão para a igreja como se fosse um passe, igual a macumba. Eu vou lá, a semana inteira eu vivi que nem um diabo, e no final de semana eu vou lá pedir um perdão a Deus pelas coisas de errada que eu fiz, fazer algumas coisas religiosas, achando que isso vai limpar a minha barra com Deus, como se fosse isso o verdadeiro cristianismo. Mas ouvir sem obedecer é enganar-se espiritualmente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas não obedecemos, nós só estamos nos enganando a nós mesmos. E esse é o pior erro que pode acontecer. E é isso que a religião faz. Porque a religião, ela diz que nós temos que seguir várias regrinhas. E se nós cumprirmos todas aquelas regrinhas, no final nós seremos salvos. Como se dependesse da nossa disciplina. Isso nada mais é do que salvação por obras. Eu cumprindo um monte de coisas, eu vou adquirir a salvação. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. Ela mostra que isso é consequência daquilo que Deus fez, consequência da obra de Cristo. Então, essas coisas, eu me batizar, eu fazer parte, eu ajudar na igreja, servir na igreja, isso só serve para quem de fato conheceu a verdade. Se eu não conhecia a verdade, não adianta de nada eu fazer essas coisas. Mas ele continua e usa aqui uma aplicação, uma ilustração muito boa, que é do espelho. Aquele homem que se olha, mas logo se esquece da sua aparência. E o que mostra isso? A palavra. A palavra que é revelada, mas não transforma. Porque muitas pessoas leem a palavra e logo depois se esquecem. Não aplicam, não meditam, não refletem, não colocam em contrapeso com a sua vida. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós não devemos ler apenas buscando informações. Nós devemos deixar, porque ela é a palavra de Deus, aí entra logo a primeira coisa. Eu devo orar, pedir que Deus me capacite para que eu compreenda o que eu estou lendo. Porque senão como é que eu vou compreender? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não é como qualquer outro livro que eu leio e por meio do meu intelecto apenas eu compreendo essas verdades. Mas é Deus que vai me revelar essas verdades. Então eu preciso começar, em primeiro lugar, já me humilhando. Quando eu vou ler a Bíblia, eu já começo orando e pedindo a Deus que Ele me dê compreensão daquilo que eu vou ler. Que o Espírito Santo me ilumine a minha mente para que eu possa compreender e possa aplicar. Porque quem só lê, ele não vai meditar, ele não vai aplicar aquilo que ele conheceu,
Ele até vai achar interessante algumas coisas da Bíblia, mas ele não vai aplicar e principalmente ele não vai perseverar. Logo ele vai perder o interesse em ler a Bíblia, em ler a palavra de Deus. Porque o que acontece? Ela não muda, ela não transforma, é só como fonte de conhecimento intelectual, não é sabedoria do alto, sabedoria de Deus. É por isso que começa logo na minha postura, quando eu vou ler a Bíblia. Eu vou ser orgulhoso e vou depender do meu conhecimento, ou eu vou ser humilde e pedir para Deus me dar a compreensão correta da sua palavra. Porque aí que está a chave. Toda vez eu tenho que me humilhar diante da palavra de Deus. Eu tenho que ir com reverência, com temor. Thomas Watson, ele diz que a palavra ou nos santifica ou nos condena. É isso que ela faz. É por isso que nós temos que ter muito cuidado na maneira como nós lidamos com a palavra de Deus. As pessoas não têm mais esse senso de temor, reverência, e isso é algo muito perigoso para nós. Não precisam abrir Jeremias 8,6, diz o seguinte: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Então nós vemos aqui a consequência daqueles que ouvem, mas não meditam e não refletem na palavra de Deus. Eles são levados, eles logo esquecem, não há mudança significativa nenhuma. Mas no versículo 25 ele diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurados. E que aplicações nós podemos trazer? Nós vimos que nós temos que primeiro ter humildade, reverência quando nós vamos buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. A segunda coisa bem importante, nós devemos meditar e ver como nós devemos aplicar aquilo que nos foi ensinado por meio da palavra. Mas aqui também traz que nós devemos ter uma obediência silenciosa. Não fazer como os fariseus que queriam se mostrar que estavam obedecendo. Porque a questão não é tanto externa, porque Deus conhece o meu coração. Ele sabe a intenção das coisas que eu faço. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes nós fazemos coisas para agradar as pessoas e não para agradar a Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas para ser bem visto na sociedade, mas não para agradar a Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas também para ter nosso nome sendo honrado e sendo visto, quando nós deveríamos fazer para que o nome de Cristo fosse honrado e fosse adorado. Fidelidade nas pequenas coisas. Nós vemos muitos cristãos, eles só pensam em coisas grandes. Então muitas pessoas almejam hoje pregar a palavra, ser missionário, servir, fazer tantas coisas, mas não faz as coisas pequenas que Deus colocou diante de você.
não tem tempo de leitura pessoal da palavra de Deus, não tem vida de oração, não serve numa igreja, não procura aprender, não se relaciona com outros irmãos, não prega o Evangelho de Cristo quando tem oportunidade com um colega de trabalho, com um familiar, com um amigo, e tantas outras coisas. Não honra sua esposa, tem problema com imoralidade e tantas outras coisas. E aí entra obviamente a questão da santidade. É uma pessoa que só fica olhando para o domingo, olhando para a igreja, para as coisas, no domingo vem e se comporta. Durante a semana vive de qualquer forma, como se Deus não existisse. Eu tenho que ter uma vida reta no meu trabalho, eu tenho que ter uma vida reta com a minha família, eu tenho que ter uma vida reta com os meus vizinhos, eu devo tratá-los com respeito, com honra, como Cristo ensina. Porque eu preciso entender que a verdadeira alegria cristã, ela vai nascer da submissão a Deus. É por isso que o orgulho é oposto àquilo que Deus quer e faz na vida do cristão. É por isso que eu preciso lutar contra mim mesmo. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que nega-se a si mesmo? Porque todos nós lutamos com o orgulho, uns mais, outros menos, mas todos nós temos orgulho. Então nós precisamos saber como lidar. Quando uma pessoa vem e nos ofende, qual que é a primeira postura que nós fazemos quando nós estamos na carne? É nos defender, é insultar a pessoa de volta, ou nos defender, vir com um monte de desculpas quando nós erramos. Mas nós precisamos aprender que a humildade, ela deve fazer parte da vida cristã. Ela é fundamental. E aqui nós vemos os frutos visíveis de alguém que anda e é governado pela palavra. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Eu gostaria que também nós abríssemos Provérbios lá no Antigo Testamento, depois do livro de Salmos, Provérbios 18, versículo 21, que diz o seguinte: Provérbios capítulo 18, versículo 21: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mais uma vez eu vou ler, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então nós vemos aqui que a religião vã, ela tem uma marca. E qual é a marca? Uma fé sem freio na língua. É a pessoa que não consegue controlar a sua língua. E qual que são as marcas disso? Por exemplo, nas igrejas evangélicas, o que nós mais vemos? Aquela fofoca piedosa. A pessoa sabe alguma coisa, algum pecado, alguma luta que uma pessoa está enfrentando.
mas ela usa a desculpa que vai contar aquilo para que a pessoa venha orar por ela. Mas na verdade a pessoa está fazendo uma fofoca, quando deveria guardar para si, não expor a outra pessoa. Mas a gente cria meios para pecar e de forma tentando cauterizar a nossa consciência. Palavras duras em casa. Acredito que todos nós falhamos nisso. Quando nós somos grosseiros com a nossa esposa, o marido, com os nossos familiares, amigos, vizinhos, no meu ambiente de trabalho. Quando eu ajo de forma contrária àquilo que a palavra de Deus diz, que quando a pessoa vem e me fere, eu logo venho com o meu arsenal para destruir aquela pessoa, em vez de perdoá-la, em vez de ser misericordioso, de ser manso. Contendas na igreja, uma igreja que vive de fofoca, falando um mal dos outros, diminuindo uns aos outros, brigando por cargo, porque hoje muitas igrejas parecem que viraram cabide de emprego, de crescimento. As pessoas almejam e ficam derrubando umas às outras, por poder, para ser bem vista, ser bem valorizada. Então, uma língua sem governo revela também um coração sem governo. O que sai da minha boca é aquilo que está no meu coração. É por isso que eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu falo, com a maneira que eu reajo. Richard Baxter diz que a língua é o termômetro da alma. Então, aquilo que vai sair da minha boca, provavelmente aquilo que está no meu coração. Então eu tenho que cuidar. Palavras torpes não devem existir na minha boca, palavrões, palavras sujas, imorais. Eu devo que ser respeitoso, falar palavras que edificam, procurar o bem das pessoas e não o mal. E aqui o versículo 27, ele traz mais algumas marcas. Eu gostaria que nós abríssemos 1 João, no final, passando algumas páginas, 1 João capítulo 1, versículo 3, 1 João, desculpa, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e verdade. Nós vemos aqui que ele começa: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Por que ele está falando isso? Nós vimos aqui que o contexto dessa carta, os cristãos tinham sido dispersos, estavam sendo perseguidos. E quem que eram as primeiras pessoas que eram ignoradas? As viúvas e os órfãos. Eram as pessoas que eram abandonadas, que eram esquecidas. Nós sabemos que no tempo bíblico, as viúvas muitas vezes elas mendigavam, porque elas não tinham mais o seu sustento. Não havia mais aposentadoria, não havia coisas como existem hoje. Então, se não tinha sustento, como aquela pessoa, se não tivesse filhos, familiares que ajudassem, como ela iria sobreviver? E essa era uma da função da igreja. Foi por isso que a igreja estipulou diáconos, para que ajudassem na questão dos órfãos e das viúvas, as pessoas que não tinham condições. Porque nós esperamos muitas vezes que o governo faça isso, mas o governo não vai fazer. Ele vai desviar, ele vai dar uma parte, mas boa parte daquilo ele vai roubar, seja quem for o governo, direita, esquerda, qualquer um que entrar no poder, porque o ser humano ele é mau, ele é perverso, então ele sempre vai buscar o poder como fonte de lucro. Então,
nós precisamos entender que nós, como cristãos, devemos sim nos atentar. Isso traz uma aplicação para nós ser misericordiosos uns com os outros e olhar também para as pessoas aí fora que têm a necessidade. Mas também ele traz, além da misericórdia, a santidade. Ele diz: e guardar-se incontaminado do mundo. Também vamos abrir em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não sede conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui, ele fala também da santidade. Nós precisamos ter uma vida coerente também fora da igreja. É muito fácil agora eu estar com uma roupa que demonstra certa piedade, eu cuidar com a minha vestimenta, eu usar um certo vocabulário, eu pegar e ler a Bíblia, mas durante a semana eu me visto de forma imoral, eu sou mentiroso, no meu ambiente de trabalho eu sou sujo, eu trato mal a minha esposa, a minha filha, eu trato mal os meus familiares. Eu tenho que ser coerente. No domingo, ser igual durante a semana inteira, de segunda a sábado. Eu devo agir da mesma forma. Outra coisa, eu devo me separar do mundo. Então, os valores, aquilo que eles almejam, eu não vou correr atrás de dinheiro. Eu não vou usar as pessoas como degrau para eu subir na vida. Eu não vou, no meu trabalho, bajular o meu chefe e prejudicar os meus colegas. Eu não vou ficar alimentando a minha mente com aquilo que não edifica, consumindo material que eu não devo consumir. Eu vou cuidar o que os meus olhos veem. Eu vou cuidar com o que os meus ouvidos escutam. Amor prático também com as pessoas. Eu devo ter misericórdia pelas pessoas. Se tem uma necessidade, se eu tenho condições de ajudar, eu vou ajudar, porque Deus me deu condição. Portanto, Tiago ele vai falar que essas são as marcas da verdadeira religião. Não é o quanto eu falo de Bíblia, mas é o quanto eu vivo de Bíblia. Não é o quanto você dá de dízimo. Deus não precisa do teu dinheiro. Muitas pessoas barganham com Deus e usam o dinheiro como moeda de troca. Nós damos ofertas a Deus por gratidão, mas o objetivo não é o dízimo que salva. Então nós precisamos cuidar, porque aí fora as igrejas botam, e nós vemos que elas querem ser ricas e prósperas para quê? Para construir templos mais bonitos, enquanto não ajudam as pessoas pobres. É terrível quando nós vemos, e principalmente na África acontece isso. Tem uma igreja que muitos aqui conhecem, nós tratamos como seita, que é a Universal. A Universal, ela vai nesses países pobres e ela gasta milhões fazendo templos bonitos, dando salário para pastores e várias coisas, e a população ao redor morrendo de fome. Não constroem hospitais, hospitais, escolas, não ajudam a sociedade ao redor. Eles só querem pegar e ainda arrancar o pouco dinheiro que essas pessoas têm, mostrando que se elas derem,
elas vão adquirir aquilo que a igreja fora mostra: prosperidade, riqueza. E esse é o pior engano que nós podemos ter. Nós achamos que se nós damos dízimo, damos ofertas, Deus vai nos retribuir financeiramente. Muitas vezes não. Muitas vezes nós damos por obediência e Ele vai nos dar um caráter transformado. Ele vai fazer nós sermos desapegados ao dinheiro, sermos generosos, misericordiosos. Nós precisamos cuidar com isso, porque a religião no mundo ela ensina isso, que eu tenho a bênção de Deus por aquilo que eu tenho, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Eu sou abençoado por Deus e sou maduro na fé conforme o meu caráter é transformado, conforme eu sou mais parecido com Cristo, a maneira como eu vivo, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu me relaciono com Deus. É isso que mostra de fato que eu sou um cristão, e não posses, bens materiais ou qualquer outra coisa, porque isso qualquer pessoa pode ter. Então Tiago, ele vai nos trazer para uma pergunta que é inevitável: a nossa religião, ela é viva ou ela é apenas respeitável, como a dos fariseus, como das pessoas aí fora, dos religiosos? Porque a religião viva, ela recebe a palavra, ela pratica a palavra e ela é moldada pela palavra. Eu gostaria de finalizar lendo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui trazendo um ensinamento bem precioso para nós. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aonde a nossa vida está alicerçada? Eu mostro isso por meio da minha prática, não por meio do meu conhecimento e intelecto, mas é da maneira como eu vivo, da maneira como eu sirvo a Deus, da maneira como eu uso aquilo que Deus me deu. Aí é que mostra a verdadeira religião. Não é de boca, mas é vivida. É por isso que o mundo está cheio de religiões, porque são pessoas buscando a salvação por meio de suas obras. Mas a religião verdadeira, ela aponta para Cristo, que é o único que pode nos reconciliar com Deus. E é por meio das obras de Cristo que eu sou salvo. Por meio daquilo que Ele fez, porque Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele morreu e ressuscitou para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ser reconciliado com Deus. E daí sim, eu posso ter boas obras, como consequência daquilo que Ele fez e desse Evangelho que mudou o meu coração. E daí sim, essas obras não vão ser como uma religião vã, mas vai ser algo vivo e algo para a eternidade. E é isso que eu tenho que cuidar e me atentar. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração.